Boa noite a todos. Eu me chamo Joyce Moraes da Silva e eu sou um integrante do Grupo de Estudos de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal GTPOA da Universidade de Brasília, coordenado pela professora Simone Perequimanes. Hoje nós iremos realizar a nossa primeira palestra intitulada Programa Oficial de Avaliação da Conformidade dos Alimentos de Origem Animal, realizado pela doutora Cláudia Valéria Gonçalves Cordeiro de Sá. Ela é formada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná, possui mestrado em Ciência de Alimentos pela Universidade Estadual de Londrina, especialização em doenças exóticas animais pelo Centro de Investigação de Sanidade Animal e doutorado de Ciências Animais pela Universidade de Brasília. As perguntas podem ser feitas durante a palestra utilizando a hashtag pergunta no chat para que elas sejam respondidas no final. A lista de presença será postada ao final da palestra no chat, o link, para que depois os certificados possam ser enviados. Muito obrigada, doutora Cláudia, por aceitar o nosso convite e fique à vontade para começar. Obrigada, Joyce. Primeiro, eu queria parabenizar o grupo pela iniciativa de fazer realmente estudos nessa área tão importante, né, de inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. Então, é uma grande honra para mim fazer essa primeira palestra aqui de abertura, né, de vocês, desse grupo, desse trabalho que vocês estão realizando. Bom, então, o tema já foi comentado, né, é sobre os programas oficiais de avaliação de conformidade de alimentos de origem animal. Então, eu vou tratar nessa palestra, dividi-la em algumas partes. Então, a parte inicial, nós vamos fazer uma introdução e entender a relevância desse tema. Por que é tão importante essa avaliação da conformidade dos alimentos? Entender um pouquinho também quais são os problemas que afetam, né, quando os alimentos não estão em conformidade, a base legal que rege todo esse trabalho, e explicar para vocês como é construído esse programa de avaliação de conformidade pelo Ministério da Agricultura, o passo a passo de construção desse programa e os resultados de 2022. Então, são bastante assuntos, né, que nós vamos ver hoje, mas eu fiz uma palestra curta para que vocês também tenham tempo de tirar as suas dúvidas. Então, vamos lá. Na sequência aqui, então, falar um pouquinho para vocês do que a Organização Mundial da Saúde entende nesse tema. Então, não sei se todos sabem, mas dia 7 de junho é comemorado o Dia Mundial da Inocuidade dos Alimentos, né? E sempre neste ano o Ministério, a Organização Mundial da Saúde, ela traz dados, né? Então aqui esse site ele é em inglês, mas eu selecionei ele em espanhol para facilitar um pouquinho. Mas os dados então relacionados às doenças transmitidas por alimentos são os seguintes, né? As estimativas divulgadas pela Organização Mundial da Saúde. Então, em torno de 1.600.000 pessoas adoecem cada dia, né, todos os dias, devido ao consumo de alimentos insalubres, né, ou que não estão próprios, né. 340 crianças menores de 5 anos morrem todos os dias por causa de doenças que são possíveis de serem prevenidas, né, e transmitidas por alimentos. E 200 crianças menores de 5 anos morrem cada dia por causa dessas doenças transmitidas por alimentos, né, que são consideradas doenças que podemos prevenir. Então, são dados muito sérios, né? E também a Organização Mundial da Saúde, ela se propôs a fazer uma estimativa, um estudo por especialistas, de qual é a carga, né, que traz as doenças de origem alimentar anualmente, né, no mundo todo. E então, um dos impactos grandes, né, é que 1 em cada 10 pessoas, né, adoecem após consumir, né, uma comida contaminada no mundo,
né, distribuição global. 33 milhões de anos de vida saudável são perdidas por ano mundialmente devido ao consumo de alimentos não seguros. Esse valor é subestimado, segundo a Organização Mundial da Saúde. Como que eles calculam esse período, né? Como é feito esse cálculo? Então, ele é denominado em inglês de Disability Adjusted Life Years Daily, ou anos de vida ajustados por incapacidade, que corresponde à soma dos anos de vida perdidos e os anos vividos com incapacidade. Então, quando a pessoa adoece por uma doença transmitida por alimentos e ela tem uma sequela, por exemplo, uma síndrome urêmica hemolítica, que é causada pela STEC, né, uma das cepas da Escherichia coli STEC, né, que é a OHO 157, por exemplo, né? E o daily é igual a 1 ano perdido de vida saudável. Então, o impacto disso é muito grande. E os especialistas da Organização Mundial da Saúde fizeram esses cálculos porque, mundialmente, né, não se dá a devida importância a essas doenças causadas por alimentos que estão impróprios para o consumo, né, contaminados, quer seja por bactérias, vírus, protozoários, toxinas, resíduos de substâncias químicas, né, pesticidas, metabólitos tóxicos e outros. Em todas essas imagens e esses textos, eu coloquei aqui embaixo a fonte. Então, sugiro vocês que quiserem se aprofundar, entrem nesse link, né? Tem esse livro todo disponível, ele é bastante interessante. E será que esse tema realmente é tão atual? Será que acontece mesmo todo esse problema? Então, eu busquei esse site aqui, Food Safety News, né, que trata de surtos, né, ele é só sobre surtos. Então, só para vocês terem uma ideia, todos esses surtos ocorreram agora em setembro de 2023. Então, na França, um surto de botulismo, né, eles associado ao consumo de conserva num restaurante de sardinha, né, conserva caseira de sardinha, né? Então, aqui várias pessoas adoeceram. Na Noruega, né, surto associado a hambúrgueres, né, sendo que a E. coli, né, a E. coli STEC, a E. coli, na verdade, a cepa 026H11, que também é uma produtora de toxinas, né, uma cepa produtora de toxinas. Então, aqui 15 pessoas foram afetadas, né. Aqui na Suécia, um surto de listéria, né, aqui o alimento implicado foi peixe. No Canadá, um surto aqui em centro de cuidado de crianças, né? Agora foi atualizado, 300 crianças adoeceram por E. coli, O157H7, eles ainda não identificaram qual é o alimento, mas várias crianças estão hospitalizadas e algumas delas até com a síndrome urêmica hemolítica, né? Fazendo hemodiálise, então é bastante grave, né? E aqui no Brasil também achei duas notícias, né? Em Pernambuco, 60 alunos têm intoxicação alimentar após comer merenda da escola. Aqui o alimento implicado era frango. Bem recente aqui, ó, agosto de 2023, 9 creches, 60 crianças e 2 funcionários com surto de intoxicação em Campinas por conta de atum, né? A presença de histamina, que é uma toxina no atum em conserva, né? Então, só isso já nos mostra que o tema está aí, né? Os problemas acontecem e nós temos que lidar com eles. E as diretrizes, então, que nós temos internacionais do Códex Alimentários, né? Então, todos os países que são signatários da Organização Mundial do Comércio devem seguir as orientações tanto do Códex Alimentários, né, que está relacionado com a Organização Mundial da Saúde, e da Organização Mundial de Saúde Animal, né, a antiga OIE. Então, todos esses países seguem essas diretrizes. E essas diretrizes, então, são denominadas essas CACs, né, e uma delas, que é a CAC-GL 82, de 2013, traz os princípios e diretrizes para os sistemas nacionais de controle de alimentos. Então, é disso que nós estamos falando.
E quais são os principais objetivos dos serviços, né, de controle de alimentos dos países? 2. Proteger a saúde do consumidor. E 2, assegurar as práticas justas do comércio. E o que significa assegurar as práticas justas do comércio? Quer dizer que esses alimentos que são comercializados precisam estar seguindo os padrões de higiene, de qualidade, né, previstos nas normas, previstos nos RTIQs, e também não podem ter fraude ou adulterações, né? Então, essas são as práticas justas do comércio. E nós que fazemos a fiscalização, então, nós temos que verificar se os empresários estão seguindo esses padrões, né? Então, essa é uma das grandes funções. E quem é que faz esse controle? No Brasil, a inspeção de produtos de origem animal foi regulamentada pela Lei 1283 em 1950 e foi alterado pela Lei 7.889 em 1989, né? Sendo que a competência da fiscalização, então, dos produtos de origem animal, das indústrias de produtos de origem animal, é do Ministério da Agricultura e Pecuária. E das secretarias de agricultura nas unidades da federação, Distrito Federal e municípios, né, dependendo da sua jurisdição, né, pela execução do Serviço de Inspeção Federal, serviços de inspeção estaduais e serviços de inspeção municipais. E aqui, então, um quadrinho, né, demonstrando a abrangência da comercialização. Então, o CIF comercializa no Brasil todo e também fiscaliza os produtos que são exportados e importados, né, todos os produtos de origem animal. O CISB, que está vinculado ao Ministério da Agricultura, hoje está no Departamento de Suporte e Normas, onde eu trabalho, né, é responsável pelo sistema de inspeção brasileiro daqueles serviços de inspeção que desejam aderir ao CISB e, com isto, se tornam, né, eles são considerados equivalentes ao padrão do Ministério da Agricultura, ao CIF. Então, eles conseguem comercializar os produtos, esses estabelecimentos que têm o selo CISB, conseguem comercializar seus produtos no Brasil. Serviços de inspeção estadual, o comércio é estadual, o SIM, o comércio é só municipal, sendo que existem ainda os consórcios de municípios. Então, às vezes, os consórcios de municípios se reúnem e, assim, eles comercializam nesta abrangência, tá? Isso, hoje em dia, tem sido estimulado bastante, porque isso facilita muito. Então, o consórcio de municípios, eles podem dividir, um faz um abatedouro de bovinos, outro de aves, eles conseguem fazer compras de uma forma mais barata, fazem licitações melhores, né? Então, isso tem facilitado bastante a difusão e a melhoria dos serviços de inspeção municipais. Fazendo, então, esse apanhado geral, essa regulamentação da lei de inspeção, então, ela prevê muitas coisas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Então, se trata da classificação dos estabelecimentos, as higienes, as obrigações dos proprietários, inspeção anti-pós-mortem, padrões e aprovações de fórmulas de produtos e registros, as penalidades pelas infrações cometidas, as análises laboratoriais, que é disso que nós vamos tratar hoje, o trânsito de produtos e subprodutos e outras questões da fiscalização. Tá? Então, nós vamos focar nos programas de análises laboratoriais. E qual é a base legal disso? Então, a primeira, então, é o Decreto 9.013, de 2017, o RISPO-A, sendo que no artigo 82, os programas de controle oficial têm como objetivo avaliar a inocuidade, identidade, a qualidade, a integridade dos produtos e de seus processos produtivos e contemplam a coleta de amostras para análises microbiológicas, físico-químicas, de biologia molecular, que é a identificação de espécies, né, histológicas e outras para avaliação da conformidade, né? Aí é a nossa palavra-chave.
O decreto 5.741 de 2006, que é denominado decreto do SUASA, ele regulamenta várias questões, tá? E isso também para os demais serviços, tá? Não somente as regras para a sanidade animal, por exemplo. Então, também tem as regras para inspeção. E no artigo 6º, a observação dos métodos oficiais de amostragem e análise. Então, o decreto também prevê isso para todos os entes, né, participantes do Sistema Brasileiro de Inspeção. A Instrução Normativa 17, de março de 2020, ela trouxe a regulamentação para a equivalência de adesão ao SIS-BIPOA, né, como eu já expliquei para vocês. E dentre os requisitos, está no inciso 2º do artigo 3º, análises oficiais. Então, planejar, executar análises microbiológicas e físico-químicas da água de abastecimento, de produtos e demais testes que se façam necessários à verificação da conformidade do produto e dos processos produtivos. Então, está bem claro aí as ações que devem ser realizadas. E esta norma interna de 2013, tá, ela instituiu para o DIPOA, para o Serviço de Inspeção Federal, o Programa de Avaliação de Conformidade de Padrões Físico-Químicos e Microbiológicos de produtos de origem animal comestíveis, nacionais e importados e da água de abastecimento. Tá? Essa norma, ela padronizou como ia ser feita a verificação oficial dos produtos de origem animal dos estabelecimentos registrados no CIF. Então, quais são os objetivos? Obter dados para determinar o índice de conformidade de produtos de origem animal, subsidiar a avaliação dos controles de produtos e de processos realizados pelos estabelecimentos, planejar e sistematizar a avaliação de risco. Então, em suma, o que quer dizer isso? O resultado dessas análises, ela vai direcionar a fiscalização. Então, se o estabelecimento está na coleta das amostras oficiais indicando que tem presença de listéria, tem produtos com presença de listéria, ou foi identificada coliformes no produto, isso são indícios, né, de problemas de higiene, muitas vezes problemas de manutenção, problema de manipulador. Então, de acordo com o que é encontrado, isso dá norte muito claro e muito objetivo para a fiscalização. Nós conseguimos identificar quais são os estabelecimentos que estão piores, que estão produzindo problemas ruins, a fiscalização vai ser intensificada nesses estabelecimentos. Então, isso chama-se inspeção com base em risco, que é outro tema que vocês devem tratar também mais para frente. Mas os resultados laboratoriais, eles são muito importantes para direcionar. Então, cada vez mais a inspeção precisa ser eficiente, né? Nós temos menos recursos humanos, menos recursos financeiros e os estabelecimentos só aumentam. Então, o serviço precisa ser muito eficiente e eficaz. Então, por isso que se utiliza hoje a inspeção com base em risco. E o que o Programa de Avaliação de Conformidade, né, chamado PACPOA, daqui para frente eu vou chamar ele de PACPOA, o que ele abrange? Então, inicialmente, aqui bem no centro, as análises microbiológicas e físico-químicas dos produtos de origem animal que estão previstos na legislação, quer seja nos regulamentos técnicos de identidade e qualidade, como eu já disse, às vezes algumas estão no próprio RISPOA, ou em outras legislações, né, em diretrizes. Então, isso precisa ser avaliado, né? Então, são padrões microbiológicos, físico-químicos, que identificam a qualidade e a qualidade da inocuidade daquele produto. Nós temos, além disso, análises que são feitas para verificação de fraude. Então, na área do pescado, nós temos a prova do glaseamento ou desglaciamento, que é verificar se foi adicionado água naquela camada de gelo que é colocada em muitos pescados congelados, né, é uma forma de proteção do produto, mas tem um limite, então é verificado se está dentro do limite, se não foi adicionado água a mais.
A identificação de espécies, depois eu vou falar um pouquinho disso, se não estão substituindo espécies de alto valor agregado por outras mais baratas. Nas aves, nós identificamos a questão de adição de água, né, no drip, pelo dripping test e pela relação umidade-proteína. Então, durante o processo de fabricação das aves, né, durante todo o processo de elaboração, ela tem muita água nesse processo, né, tem o chilling, você sabe, pré-chilling, o chilling, então, e todas essas higienizações que são feitas, existe um limite, então, de água que pode ser absorvido pelo frango e pelos cortes. Então, isso é avaliado. No leite e derivados, então, são várias análises que são feitas para ver se foi adicionado amido, se não está permitido. No leite tem uma série de açúcares, formóis, álcool, uma série de substâncias que podem ser adicionadas para preservar mais o leite e tal, e tudo isso é avaliado. Nas análises de produtos importados, então, também são feitas uma série de testes, séries de análises, né? Essas são exclusivas do CIF, tá? Então, produtos importados e para exportação são exclusivas do CIF. No geral, aqui, os outros âmbitos de inspeção, né? As outras esferas de inspeção também realizam. E análises da água. Bom, então, agora a gente vai falar como que é planejado esse programa de avaliação de conformidade. Então, inicialmente, é preciso conhecer a realidade, tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês porque é interessante que vocês conheçam os bastidores, né, desses programas, como eles são organizados, até porque vocês podem precisar disso. Isso é importante se a pessoa vai futuramente trabalhar ou no Serviço de Inspeção Federal, ou em algum serviço de inspeção estadual, municipal, né? Então, é bom conhecer como que é organizado esse programa oficial. Então, inicialmente, a padronização dos dados. É sempre muito importante que todos os estabelecimentos, todos os produtos que são produzidos nas diferentes áreas, né, de carne, leite, ovos, mel e pescado, sejam padronizados. Então, o DIPUA, ele já fez tudo isso. Então, isso tudo já está em normas, tá? A classificação dos estabelecimentos por volume de produção e categoria de produtos. É muito importante, isso faz parte da avaliação de risco desses estabelecimentos. Se é um estabelecimento, por exemplo, de leite, produz várias linhas de produção, ele tem queijo maturado, queijo não maturado, manteiga, leite fluido, iogurte, a complexidade desse estabelecimento é muito maior do que, por exemplo, uma queijaria que faz um tipo só de queijo, né? Um queijo maturado, por exemplo. Então, isso vai ser levado em consideração. Esse estabelecimento que produz muitas linhas, ele vai ser amostrado mais vezes ao longo do ano. A distribuição geográfica também é importante, onde os estabelecimentos estão localizados. Para que o programa seja organizado anualmente, é feito um plano amostral, então é feito um cálculo estatístico, um cronograma de coleta de amostras, definindo a data, o estabelecimento, a categoria do produto a ser coletado por ano, então isso é distribuído anualmente entre esses estabelecimentos, então não é feito sem nenhum critério, então tem todo um critério de risco, de análise estatística para se fazer um programa. Por isso que quando a gente dá os valores desses programas, eles têm um significado e valor estatístico, tá? A gestão, a substituição em função de paralisação dos estabelecimentos, então ele está com uma área que ele desativou, uma máquina quebrou, então eu preciso coletar um outro produto, a reposição de amostras rejeitadas, isso acontece, né? A logística aqui no Brasil é muito difícil, então isso precisa ser feito. E nesse planejamento também, então a definição dos laboratórios, os métodos de análises, o fluxo de informação, quem recebe essa informação, treinamento dos servidores, as ações fiscais mediante as não conformidades. Então, quando o resultado é não conforme, obrigatoriamente é adotada uma ação fiscal, né? O estabelecimento vai receber também esse laudo, ele vai estabelecer um plano de ação com medidas corretivas e preventivas, vai apresentar isso para o setor de fiscalização, para a área, para o serviço de fiscalização, e vai ter um prazo para cumprir isso e vai ser acompanhado.
às vezes é necessário fazer um recall dos produtos, né? Cada caso vai ser avaliado, se ainda tem lote, né? Se ainda tem produto disponível, se não tem, então cada caso é avaliado. A compilação e análise de todos esses dados, né, de todas essas amostras ao longo do ano, precisa ser feito. Por quê? Isso vai direcionar a minha fiscalização do próximo ano. E também eu vou saber quais estabelecimentos estão piores ou os melhores, quais que eu tenho que focar mais, quais que precisam ser mais acompanhados. E o gerenciamento e divulgação das informações. Tá? Então, esse basicamente é o planejamento. Então, vou falar um pouquinho para vocês dos laboratórios. Então, o Ministério da Agricultura e Pecuária utiliza a Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários, né? Então, nós temos os LFDAs, os Laboratórios Federais Agropecuários, também temos os laboratórios credenciados, né? Os programas que são do MAPA são só realizados nos LFDAs, tá? Então, nós só utilizamos os laboratórios da rede própria mesmo. Os outros serviços, muitas vezes, utilizam esses laboratórios credenciados, tá? Aqui tem o link para vocês verem quais são as áreas, tudo direitinho. Eles são acreditados pela ISO 17025, então, o que é isso? É uma ISO que ela garante a qualidade de todo esse laboratório. Então, desde a recepção da amostra até a rastreabilidade dela, como é feita, as análises, né? Então, tem todo um critério, né, internacional, é um reconhecimento internacional desses laboratórios, tá? Além disso, o CISB utiliza outros laboratórios, porque a distribuição é muito grande, né? E nós só temos 6 laboratórios que são do MAPA, oficiais, os LFDAs, e eu não sei agora, eu não esqueci de olhar quantos credenciados, né? Mas tinha em torno de 20 para a área de alimentos, não sei quantos tem agora, mas o CISB também utiliza laboratórios das universidades, os LACENS, né? Convênios que eles possam ter. Os procedimentos de coleta de amostras estão todos disponíveis no Manual de Coleta de Amostras de Produtos de Origem Animal, que eu coloquei o link aqui. Nesse link, chama-se WIC-SDA, né, tem todos os manuais da inspeção. Então, sugiro, né, que vocês entrem, explorem, conheçam, né, tem a parte da fiscalização de todos os produtos de origem animal, a parte também de insumos agropecuários, da parte de manuais de coleta, de todos os programas, então é bastante interessante esse repositório, né, de manuais que o MAPA tem. Aqui, por exemplo, é uma foto, né, que tem no manual, e ele é bem ilustrado, bem interessante e bem didático. Temos também o Manual de Procedimentos de Laboratório, então ele é bem atual, aqui é de 2022, também está disponível no site, se vocês clicarem aqui já vai para o link, tá? E esses procedimentos de recepção do laboratório, então para que a amostra seja recebida pelos laboratórios oficiais, ela precisa estar bem identificada, o lacre ser inviolável, né? Uma série de critérios, que isso até pode ser uma próxima palestra para vocês aí, como sobre a coleta de amostra de produtos de origem animal, né? Bom, o que mais que a gente tem em relação a esse programa? Então, disponível no site, nós temos a lista de parâmetros físico-químicos e microbiológicos de produtos de origem animal. Então, como eu falei para vocês daqueles RTIQs e das legislações, o DIPOA, ao longo do tempo, né, teve o trabalho, eu posso dizer que eu tive, porque eu estava trabalhando no DIPOA à época, né, trabalhei 12 anos no departamento, na CGPE também, e saí de lá em 2019 para o DSN. Então, eu construí, né, ajudei a construir todos esses programas aqui, né. Então, nós temos aqui todas essas áreas que eu comentei com vocês, essas planilhas, são planilhas em Excel, vou mostrar um pedacinho delas para vocês, são atualizadas toda vez que um regulamento novo é publicado, atualizado, essas planilhas são atualizadas. Então, aqui vocês podem ver a data da atualização delas. Então, é um material riquíssimo, né, que está nessas planilhas. Por produto, qual é a legislação, né? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Então, aqui
os códigos das análises microbiológicas para uma linguiça frescal bovina. Então, na verdade, isso aqui é interessante até para quem é, por exemplo, um RT, um controle de qualidade de uma empresa, né? Por quê? As empresas precisam fazer as suas análises de autocontrole. O estabelecimento é o responsável pela qualidade do produto de origem animal. Ele é responsável por garantir essa qualidade e a inocuidade. Os serviços de inspeção, eles só vão verificar se o estabelecimento está cumprindo a legislação, se ele está atingindo essa qualidade que está nas normas, né? Então, aqui para vocês verem nessas planilhas, olha como é bacana, como é detalhado. O produto, os ensaios que estão previstos na legislação, cada um deles. Aqui, quais são os limites para uma amostra unitária, quando é uma amostra, e aqui, quando são 5 amostras, né? Então, para verificação do lote. Aqui a unidade, o código que é utilizado no Ministério da Agricultura, e aqui a norma, né, que prevê esses parâmetros. Então, nesse caso aqui, para linguiça frescal bovina, é a Instrução Normativa 161, de 1º de julho de 2022. Então, isso aqui é até interessante, porque quando o fiscal recebe o laudo, ele vai conferir se o resultado está dentro desses parâmetros aqui, né? E aí ele pode ir também na instrução normativa para ver mais algum detalhe, mais alguma característica desse produto. Nesse caso, é especificamente sobre análises microbiológicas, mas quando é um RTIQ, ele tem outras características de qualidade. No próximo slide, eu mostro as análises físico-químicas da mesma linguiça frescal que nós escolhemos. Então, aqui temos a categoria, naquela planilha também, mas ela não coube, né? Então, eu deixei ela um pouquinho mais enxuta, mas nós sempre vamos ver a categoria dos produtos. Lembra que eu comentei que é padronizado? Então, esses nomes precisam ser padronizados, tá? Os ensaios, né? Umidade, gordura, proteína, teor de cálcio, nitratos, nitrito, ácido sórbico, amido, todas estas análises precisam ser solicitadas quando a gente coleta uma amostra para análise físico-química da linguiça frescal. E aqui estão as normas. Você veja que aqui já mudou, a Instrução Normativa 4 de 2000. Para a questão de nitratos e nitritos, já tem a RDC, né? Que é a Anvisa que regulamenta a questão dos conservantes, né, dos aditivos, dos alimentos. Então, tudo isso foi compilado. Então, é um material riquíssimo, muito bom de ser consultado. E os resultados dos programas oficiais de controle de alimentos do DIPOA, do Ministério da Agricultura, são publicados nesse anuário. Desde 2014, né, anualmente, são publicados os resultados de todos os programas. Então, aqui já tem o link para vocês acharem e consultem, é interessante, todo ano sai, o desse ano ainda não saiu, mas já está em construção. E aqui eu vou mostrar um pouquinho, falar um pouquinho desses resultados, né? Então, os resultados do volume 8 de 2022, então, o índice de conformidade dos parâmetros microbiológicos e físico-químicos. Então, aqui é um histórico de 2014 a 2021. Eu vou focar aqui nessa linha central, né? Então, nós iniciamos com 84,92, o índice de conformidade. O que é o índice de conformidade? O índice de conformidade quer dizer o número de amostras conformes sobre o número total de amostras que foram analisadas, né? Então, eu tenho o índice de conformidade. Então, em 2014, nós tivemos 84,92% do índice de conformidade e ele hoje está em 86,94%. Né? Aqui em cima na linha é o índice de microbiologia, né, em torno de 90,43%, e em torno do índice de físico-química está em 82,82%. Né? Então, é questão de outros parâmetros, né? Umidade, teor de gordura, adição de amido, né? Todas essas questões. E aqui está mais discriminado, né? Por área, né? Então, ao todo foram coletadas pelo DIPOA 2.747 amostras, tá? De carne e produtos cárneos, o índice de conformidade foi 78,80%, do leite e produtos lácteos 84,94%,
mel 82%, mel e produtos apícolas, né? Ovo e produtos à base de ovos 56,67%, então está mais baixo, mas principalmente em relação à questão físico-química, houve uma mudança de parâmetros físico-químicos, a legislação mudou muito recente, então é um período de adaptação, já é esperado. Pescado e produtos da pesca, 91,26%. Então, esses aí são detalhes, né? Importantes, né, para a gente avaliar anualmente. Eu vou responder as perguntas no final, tá ok? Bom, aqui é uma imagem que também está no anuário sobre a questão das fraudes. Comentei com vocês que esse programa também avalia as fraudes. Então, neste ano de 2022, uma das fraudes que ocorreu foi a substituição do linguado pela merluza, tá? E a outra foi a substituição da sardinha verdadeira por sardinha laje, né, que tem um valor comercial inferior. E isso sempre trata-se de fraudes econômicas, né? É substituir um produto com alto valor por um de baixo valor, tá? Então, isso também gera autuação e todas as questões. Essas imagens aqui estão no Manual de Inspeção para Identificação de Espécies. Ele foi construído em 2016, ele também está naquele WIC-SDA, né, aquele compilado de manuais, então é muito interessante também, tem todas as características para fazer a inspeção visual, né, a questão dos miômeros, as questões características do pescado, então toda essa parte morfológica, né, está lá, tá? Então é bastante interessante. Bom, em 2022, nós iniciamos também com a compilação do programa de avaliação de conformidade dos produtos com selo CISB. Então, o Departamento de Suporte e Normas iniciou esse trabalho, essas coletas em 2021, e em 2022 nós já montamos então esse painel de BI, né, de Business Intelligence, com esses dados. Já estamos trabalhando num anuário do CISB, né? Esse anuário a gente deve publicar até o final do ano com os dados assim mais agrupados, mais desenhados desses produtos com selo CISB, né? E também nesse anuário vai ter dados sobre o CISB em si, quais são os estados, como eles estão distribuídos, quantos estabelecimentos, quais são as áreas. Então, a gente vai ter uma ideia bem interessante dessa parte, né, do sistema de inspeção brasileiro. Então, neste programa participaram 16 serviços de inspeção, 200 estabelecimentos foram amostrados, 541 amostras oficiais foram coletadas e analisadas pelos LFDAs do mapa, né? Destas, 52 eram da área de leite, 52% da área de leite, 35,7% da área de carne, 8 de pescado, 2 de mel e ovos bem poucas, né? O índice de conformidade geral foi de 78% e o índice de rejeição de amostras, 16%. Esse ano estamos rodando um novo Paquipoa CISB, e esses dados parciais já mostraram que houve já uma melhora, tanto no índice de rejeição de amostras, né, quando a amostra não chega em condições de ser analisada pelo laboratório, e também do índice de conformidade. Então, isso é um avanço muito grande, né? A sociedade ganha com isso, os serviços se especializam, melhoram, aprendem, fazem curso, nós disponibilizamos um curso de coleta de amostras EAD para os serviços de inspeção do CISB, né, todos. Então, muita gente foi capacitada, né? Em 2022, mais de mil servidores, né, médicos veterinários e pessoas que trabalham no serviço de inspeção estadual, municipal, foram capacitados, né? Então, é um avanço bastante grande. Estou gostando muito de trabalhar nesse projeto. Bom, vou falar um pouquinho também de outros programas que o MAPA tem, tá? Que eu acho que podem ser assuntos para próximas lives, né? Então, o Programa Nacional de Controle de Patógenos, então, esses visam
eles são feitos nas plantas, né? Então, nos estabelecimentos, eles visam a redução e o controle dos patógenos. Então, por exemplo, em aves, a salmonela, né, pela IN 20 de 2016. Nós temos a IN 60 de 2018, que prevê a análise de salmonela em suínos, STEC em bovina, em carne bovina e salmonela em carne bovina. Nós temos a IN 9 de 2009, que é Listeria em produtos prontos para consumo, Listeria monocytogenes. Então, são patógenos muito importantes, relevantes para a saúde pública, que são esses controles, esses programas que o MAPA também realiza. Também temos o Plano Nacional de Resíduos e Contaminantes, o PNCRC, que é um programa que existe mais de 20 anos, tá? Que também acho que sugiro que também vocês tenham, né, uma palestra sobre este programa, sobre esse plano, né, ele chama de plano. Ele monitora resíduos de substâncias, de medicamentos veterinários nos alimentos e resíduos de pesticidas, né, agrotóxicos, alguma substância que possa estar na água, né, chumbo, às vezes alguns metais pesados, né. Então, ele monitora o animal em si. Então, músculo, urina, gordura, né? Então, são testadas mais de 500 substâncias, tá? Ano passado, se eu não me engano, mais de 12 mil amostras foram coletadas. Então, nós temos um controle muito bom dos nossos produtos. E o índice é muito pequeno, tá? De não conformidade. Nesse plano, o índice é bem pequeno. Então, é isso, gente, que eu queria mostrar para vocês. Estou aberta às perguntas, né? Estou à disposição. Muito obrigada, doutora Cláudia, por aceitar o nosso convite, por essa excelente palestra. E agora eu vou começar a ler algumas perguntas que foram feitas para você no chat. A pergunta da Larissa é a seguinte: é possível afirmar que o Brasil possui um bom controle de qualidade dos alimentos? Sim, sim, com os dados que nós temos, sim, nós temos um bom controle, mesmo porque nós temos, o Brasil é um grande exportador de produtos de origem animal, né? Eu vou falar especificamente dos alimentos de origem animal, né? Porque vocês sabem que a Anvisa é responsável pelos produtos de origem, muitos outros, né, das indústrias de alimentícias, massas e tal, né, esses produtos industrializados, quem cuida é a Anvisa, então eles fazem os controles deles, mas nós fazemos os produtos de origem animal, então nós temos um controle muito bom. E isso também porque o Brasil é um país exportador e as exigências internacionais são muito grandes, né, então nós temos um bom controle sim. Você veja que os nossos índices são bons, e o próprio, os estabelecimentos, né, os serviços, né, que têm coletado agora do CISB também têm demonstrado índice de conformidade bom. Precisa melhorar? Tem coisas que precisa melhorar? Sim, sempre tem, né? Mas eu acho que a gente tem um serviço sério. Algumas áreas ainda, nós temos também um país que tem muitas realidades diferentes. Então, nós temos áreas, né, de produção rural que não tem fiscalização ainda, que não tem serviços de inspeção, mais no interior, mais distante. Então, a gente tem um caminho a percorrer ainda. Mas o que é regularizado tem um controle, sim. Certo. A próxima pergunta é da Juliana Rabelo. Ela perguntou: manuseio ou qualidade? Qual é a maior preocupação para o Brasil alcançar um novo patamar no comércio internacional? Manuseio. O que será que ela está querendo dizer com isso? Seria manipulação de alimentos? É nessa linha, será? Eu acredito que sim. Tá. Olha, eu acho que nós temos um patamar incrível de comércio internacional, né? Primeiro, eu agora não estou com esses dados, né? Até a próxima vez eu venho com eles, mas nós certamente éramos o primeiro, com certeza somos o primeiro de exportador de carne de aves, entre os primeiros de bovinos, entre os primeiros de carne suína, né? Então nós temos um patamar muito grande. Produtos elaborados, né? O Brasil também comercializa internacionalmente vários.
Mas, assim, sempre temos desafios, né? Até porque a gente vê que os micro-organismos, por exemplo, existem os micro-organismos emergentes, né? Tem micro-organismos que eles vão aparecendo. O pessoal vai utilizando determinados antibióticos na produção, às vezes ocorre uma resistência, às vezes acontecem fatores novos, uma nova doença ingressa no país. Então, assim, né, nós estamos agora com todo o cuidado por conta da influenza aviária. Então, assim, sempre a gente tem que estar alerta, né? E sempre fazer o melhor possível e sempre seguir as normas sanitárias. É essa a dica que eu dou. Certo. A próxima pergunta é da Carolina Domingues e ela pergunta: quais órgãos podem ser acionados em casos de suspeitas de ilegalidade? Tá. Ilegalidade aqui, eu acho que ela quer dizer quando o alimento não está conforme, né, as normas, né? Sim. Bom, o Fala Brasil agora é o canal, né? Se você digitar Fala Brasil, é o canal de denúncia anônima para qualquer órgão, né, do governo. Essa denúncia é direcionada para o setor apropriado, adequado. Então, se por exemplo, se essa denúncia, é sempre importante dizer qual é o produto, qual é a marca e qual é o serviço de inspeção, né? O selo que ele tem, se é um selo de CIF, SIM, SI. Então, isso é importante, porque isso vai dar o direcionamento adequado para o serviço responsável por aquela fiscalização, tá? E o Fala Brasil, ele faz esse direcionamento. Então, nós recebemos, né, sempre e tratamos dessas denúncias, sim. Certo. A próxima pergunta é do Pedro Machado e ele pergunta se somente médicos veterinários podem realizar a fiscalização. Bom, de produtos de origem animal, né, a inspeção de produtos de origem animal, sim, isso é exclusivo do médico veterinário. Por quê? Lembra que um dos itens que eu falei da lei da política, né, de inspeção, né, a política agrícola, ela trata da inspeção ante-mortem e a inspeção pós-mortem. Né? Então, para que a pessoa, né, esteja qualificada para fazer a inspeção ante-mortem, ela precisa ser um médico veterinário. Ela não vai conseguir identificar se aquele animal que está chegando para abate está com sintomas de alguma doença ou não. Né? É só o médico veterinário. E no pós-mortem, da mesma forma. Então, na inspeção pós-mortem, sob orientação. Claro que o médico veterinário tem uma equipe treinada, né? Não trabalha sozinho, é impossível, né? Então, existem equipes e ele treina essas equipes, né? Sempre, elas têm toda a certificação e tal. Mas ele que, em última instância, ele é o responsável e toma a decisão, tá? Então, se aquele nódulo está apresentando uma sintomatologia, se aquele é um parasita, se é uma doença, se é uma tuberculose, se não é, então, quem vai tomar essa decisão e quem tem que tomar é o médico veterinário, tá? Em outras situações, por exemplo, para coleta de amostras, pode ser feito por um agente de inspeção, tá? Que daí não necessariamente é um médico veterinário. Gente, só lembrando que o link para o formulário de presença está no chat e nós seguiremos com essa pergunta e mais uma e vamos finalizar a palestra. A pergunta da Renata é a seguinte: atualmente, o que você vê como um grande risco de patógenos nos alimentos? Essa é uma ótima pergunta. Bom, a gente não pode generalizar, tá? Hoje, o que a gente vê, assim, mundialmente, existe uma preocupação bastante grande com a salmonela, tá? Até porque as cepas de salmonela mais patógenas, elas vão mudando, né? Ocorre uma adaptação nos animais, e isso então vai havendo uma alteração com o tempo, vão sendo adotadas vacinas, então a salmonela é uma das grandes preocupações, mas existem também hoje micro-organismos que são psicotróficos, né? Então, por exemplo, a Listeria monocytogenes, Campylobacter, são bactérias que têm demonstrado bastante importância. Na Europa,
ele já sobrepõe a salmonela até, né? Então, por quê? Hoje há um grande consumo de produtos prontos, né? E esse micro-organismo, se ele está presente naquele alimento, ele sobrevive o tempo que ele está na geladeira, tá? Então, quando a pessoa vai consumir esse produto, aquece, e aí pode se contaminar. Então, sempre tem esses micro-organismos, eu diria, que estão em alta. No Brasil, a salmonela está entre um dos agentes dos causadores de surto, bastante importante, né? Os Staphylococcus aureus também, tá? Mas seriam esses. Certo. A pergunta do Daniel, ele pergunta se a forma de fiscalizar os produtos de origem animal é 100% igual em todos os países que são signatários da OMC ou existem algumas pequenas diferenças? Existem algumas pequenas diferenças, né? Isso também vai muito de acordo com o status sanitário de cada país, né? Se vocês já, eu não sei quem já estudou sobre isso, mas vocês vão ter uma matéria, uma cadeira sobre isso, com certeza. E vocês vão ver que os países têm status diferentes. Então, de acordo com aquele status sanitário, ele vai ter uma patologia mais prevalente, né, numa determinada espécie animal e em outra. E isso difere de país para país. Então, isso com certeza vai fazer com que a inspeção tenha um olhar diferenciado em função disso, do status sanitário. O que o Códex regulamenta? São as regras gerais. Para os países signatários da OMC, eles precisam, quando eles fazem comércio, trocas comerciais entre eles, eles precisam seguir, no mínimo, as regras do Códex. Eles podem até ser mais exigentes, mas no mínimo é aquele padrão. Certo. A nossa última pergunta bônus, da Camila, ela pergunta: qual é o maior desafio em fiscalizar ultraprocessados? O valor do produto no mercado interfere na sua qualidade? Olha, ultraprocessados, né? Os ultraprocessados, eles, na verdade, para fiscalização já não de produção, assim, o mais cuidado é aquilo que eu comentei, né? Se ele for um ultraprocessado que vai ser de origem animal, né? Que estamos falando desses, que vai ser mantido sob refrigeração, por exemplo, ou congelado, né? Então, os cuidados aí com os psicotróficos e tal. A questão do valor do produto interfere na sua qualidade? Não, eu acho que, bom, na verdade, vamos ver por um lado industrial, né? Eu não vou ver pelo lado de fiscalização, porque a fiscalização, a inspeção, ela não trabalha com valor comercial, tá? Mas, assim, como consumidor, ou talvez numa ótica, assim, de qualidade mesmo, provavelmente os produtos que têm um baixo valor, eles tenham também uma qualidade inferior, tá? O importante é quando vocês forem olhar esses produtos, né, alguns são realmente legalizados. Então, por exemplo, nós temos um embutido suíno e nós temos uma linguiça suína. O embutido suíno, ele tem propriedades inferiores a uma linguiça suína pura, né? Então, ela vai ser mais barata, porque tem outros componentes. Isso não quer dizer que ele está impróprio para o consumo ou que ele não está inócuo, né? Mas ele tem realmente uma qualidade nutricional, né, paladar e tal, diferente. Gente, se vocês tiverem mais dúvidas, depois vocês encaminham, eu posso responder depois. Certo. Na verdade, nós vamos finalizar agora. Muito obrigada novamente, doutora Cláudia, por se disponibilizar por essa excelente palestra, muito enriquecedora e esclarecedora. Muito obrigada. E lembrando a todos de preencherem o formulário de presença para que vocês recebam o certificado de vocês. E é isso, encerramos a nossa palestra de hoje. Muito obrigada por terem acompanhado e se inscrito. Muito obrigada, doutora Valéria, e boa noite a todos. Obrigada a vocês, boa noite.